Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria aqui cumprimentar o professor Zé Alves, porque de facto, além de profissional de saúde, presidente da Fundação, é um amigo. Saudar também todos os presentes aqui. Estou aqui a ver pessoas amigas que de facto já fazem parte do meu universo profissional há muitos anos. Eu sou o presidente da Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação e a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação tem aqui uma parceria muito grande, uma intimidade, um carinho muito especial pela Fundação Portuguesa do Pulmão, que eu também sei que é recíproco, e de facto nós já temos aqui muita atividade em conjunto, temos muitos sonhos em conjunto, uns concretizaram-se, outros nem por isso, e esta questão da telereabilitação respiratória é um deles. Recordo-me que uma das primeiras iniciativas que nós tivemos em Lisboa já avisava muitas destas coisas. Estávamos em 2009, 2010, por aí, e efetivamente, pronto, não saiu assim muito do sítio, mas a gente acredita e temos um sonho e vamos avançar. Ia só pedir que pusesse a minha apresentação aqui no computador, porque eu ainda estou a ver aqui só se eu mudar aqui, também é verdade, também pode ser. Ok, eu mudo aqui, não preciso de olhar por ali. Pronto, a temática que me pediram para abordar da telereabilitação respiratória é uma temática que também é muito querida para a Associação, mas que efetivamente nós temos que ter aqui um primeiro ponto crucial, que é a reabilitação respiratória em si e a telereabilitação respiratória. A tele é nem mais nem menos que o caminho para pôr isto em prática no terreno. Quando nós falamos da questão da telereabilitação, estamos a falar efetivamente de uma prestação de serviços de reabilitação à distância. E a questão é esta: se nós tivermos a reabilitação respiratória implementada, presencial e a funcionar, é tudo muito mais fácil depois darmos o salto para a telereabilitação, que é de facto levar a reabilitação respiratória mais longe a mais pessoas. E de facto, a forma como nós temos aqui a questão da telereabilitação parece uma coisa muito complexa, parece uma coisa muito difícil, mas de facto o que eu quis trazer aqui hoje é demonstrar às pessoas que é possível, que é desejável, que é incrementável, que é realizável e, portanto, só falta aqui, como o professor Zé Alves diz, falta aqui um clique, não sabemos muito bem qual é este clique e, portanto, eu gostava de sair daqui desta apresentação como um aspecto motivacional para, de facto, nós acreditarmos que é possível e darmos esse passo. Portanto, telereabilitação é, de facto, uma prestação de serviço à distância. Ponto. E isto não há qualquer tipo de dúvidas. O que é que nós queremos com a questão da telereabilitação, e neste caso a telereabilitação respiratória, é de facto aumentar o acesso aos cuidados. É de facto fazer uma monitorização contínua, é ser tão eficaz como a prestação presencial. Eu podia-vos trazer aqui os dados científicos e de revisão que efetivamente mostram que a telereabilitação tem números muito aproximados, muito sobreponíveis à questão da reabilitação convencional presencial. Falar-vos da questão da adesão do utente à telereabilitação, porque efetivamente nós, quando falamos da telereabilitação, estamos a pensar em pessoas, prestar cuidados a pessoas, e a gente sabe que elas muitas das vezes o seu nível de literacia não é o melhor, o seu nível de acesso a recursos, nomeadamente de smartphones, de tablets e afins, não é o melhor e, portanto, nós dependemos destas questões para que, efetivamente, tenhamos o sucesso na telereabilitação. Evidentemente que a telereabilitação quer chegar a mais utentes, portanto, aumentar a acessibilidade, quer chegar mais longe e para o gestor, evidentemente, ele quer ter menores custos e uma maior rentabilização. Efetivamente, não vou entrar aqui na questão dos benefícios e barreiras da reabilitação respiratória, porque essa todos nós sabemos, já nos debatemos aqui, enquanto o tratamento não farmacológico, já nos debatemos aqui há muito tempo,
mas fazer perceber que esta questão da telereabilitação efetivamente começou a ser um bocadinho falada quando nós percebemos que só 5% das pessoas que necessitam de reabilitação respiratória no âmbito da DPOC, só 5% é que a têm, do ponto de vista presencial, e, portanto, se este só 5%, como é que nós fazemos para aumentar isto? Como é que nós fazemos? E, de facto, a telereabilitação é um meio para, de facto, nós aumentarmos esta questão, sem qualquer tipo de dúvidas. E a questão do Covid veio acelerar esta questão. Evidentemente, o Covid trouxe-nos coisas negativas, mas também nos trouxe coisas positivas. A questão dos programas de telereabilitação, como a questão da e-saúde, dos telecuidados, de facto foram muito incrementados com esta questão e nós devemos acompanhar isto e de facto, não ser resistentes a esta mudança, porque, efetivamente, isto está na ordem do dia, está, de facto, de uma forma brutal no nosso cotidiano e o professor Zé Alves falou aqui de uma coisa. Quantos de nós sabemos de pessoas amigas que estão, neste momento, a ter aulas com PTs, à distância, para um processo, não neste caso de doença, mas um processo de manutenção da sua hábitos e estilos de vida saudáveis. E, portanto, outros profissionais estão a utilizar já isto e, portanto, é tempo de os profissionais de saúde pegarem nestes meios para chegar mais longe e a mais pessoas. Evidentemente que a telereabilitação respiratória, evidentemente, tem as suas indicações, tem que ter na mesma os seus critérios de inclusão e exclusão, tem que ter na mesma os seus mecanismos de referenciação, que parecem ser muito complexos, mas não são. Nós já fazemos isto no dia-a-dia para a reabilitação respiratória presencial e, portanto, é só uma questão de adaptação a este novo mecanismo. Claro que a telereabilitação pode ser feita de duas formas, de forma síncrona, em que há uma intervenção da equipa em tempo real, portanto, nós estamos com os nossos meios informáticos e estamos em tempo real a fazer este seguimento, mas também pode ser feita de forma assíncrona, com a questão da intervenção posterior da equipa, por exemplo, são passados uns vídeos e o paciente em casa faz e depois registra por si na plataforma, ou então agora a SPMS está a desenvolver, nomeadamente, um trabalho do ponto de vista de uma intervenção posterior da equipa, mas com registros automáticos, portanto, à medida que o nosso utente vai fazendo os seus exercícios, as suas questões, o sistema vai registrando automaticamente e, portanto, a equipa, quando entra, tem os registros que não foram carregados pelo próprio, mas sim de forma automatizada pelo sistema. Porquê é que eu efetivamente falo aqui da questão da SPMS? Porque efetivamente a SPMS tem neste momento assumido o principal papel, o principal motor nesta dinâmica. Esta questão da e-saúde, da saúde digital, que compreende nomeadamente a questão da telesaúde, tem sido um pontinho de honra, nomeadamente da SPMS. Claro que é um pontinho que poucos de nós conhecemos, porque estamos muito habituados à nossa bolhazinha institucional, mas é bom que nós tenhamos esta noção. Porquê? Porque, efetivamente, a questão da telesaúde incorpora a teletriagem, teleconsulta, telemonitorização, telereabilitação, telediagnóstico e afins. Portanto, nós vamos aqui centrar-nos na questão da telereabilitação, nomeadamente respiratória, mas é bom que tenhamos esta noção de que a telereabilitação está incorporada dentro da telesaúde e que a telesaúde, até neste momento, já está reconhecida dentro do Plano Nacional da Segurança dos Doentes, do 21-26, no seu objetivo estratégico 5.4, precisamente de melhoria das práticas, da normalização da segurança e afins. Portanto, é assim, é curioso, temos todos os instrumentos, temos todo o enquadramento, mas depois não percebemos porque é que as coisas não avançam. Bom, a SPMS depois
acabou por fazer a criação deste Centro Nacional de Telesaúde, através daquela resolução do Conselho de Ministros, que tem, de facto, estas áreas de atuação, contribuir para a estratégia nacional da promoção da saúde, estimular a investigação, contribuir para a criação dos novos modelos de prestação de cuidados de saúde. Reparem, isto já é de 2016, antes, nomeadamente, do Covid. E, portanto, é algo que já lá vai há tantos anos e que a gente não consegue perceber porque é que isto efetivamente não avança. Não sentimos isto no dia a dia. Bom, só para terem a noção, de facto, o Plano Estratégico Nacional para a Telesaúde, onde está efetivamente telereabilitação, telemonitorização, teleconsultas e afins, que foi criado, foi para, na altura, no seguimento do Conselho Nacional, 19-22, tem estas 12 medidas. O garantir um modelo sustentável da telesaúde, tornar a telesaúde um meio para a criação das sinergias, criar um Living Lab. É curioso porque, assim, pouca gente conhece isto. E é um documento estratégico, 19-22, que até já terminou, que até já há uma recomendação da Assembleia da República no sentido de, face à sua avaliação, recomendar o crescimento, o desenvolvimento e a sustentabilidade desta questão da telesaúde, porque efetivamente tem toda esta razão, mas a verdade é que não avança. E, portanto, porquê? É esta questão que, efetivamente, será que isto é muito complexo? Será que isto, de facto, não estão criadas as condições? Pronto, vamos tentar perceber aqui esta dinâmica. Isto são, só para se ter a noção, de que, efetivamente, o plano, por si, diz que operacionalizou tudo, todas as 12 medidas do âmbito da simplificação do modelo, de garantir a segurança da informação e interoperabilidade, as condições operacionais, a avaliação da qualidade dos serviços, o mapear das iniciativas da telesaúde. Portanto, eles até já têm isto tudo implementado, falta, de facto, agora, no terreno, alguém deu o passo para dizer assim, eu vou assumir isto, vamos a isto, e sim, senhor. Bom, na altura, há 2 anos atrás, isto estava muito centrado na telemonitorização. A telesaúde, assim, quando veio a história do Covid, nós fizemos muitas consultas por telefone e, portanto, as pessoas intitulavam que aquilo já eram teleconsultas. É diferente, percebem claramente da diferença, ok? Mas muito do trabalho que foi feito no sentido de monitorizar doentes em casa. Vamos monitorizá-los, vamos metê-los em casa, portanto, até temos os serviços um bocadinho cheios, congestionados, e, portanto, temos-nos em casa, temos-nos monitorizados, e, de facto, este foi um bocadinho da pedra de toque. Mas perceberam claramente que não podia ser, a telesaúde não era só a telemonitorização. E então eles avançaram uma evolução de telemonitorização para telecuidados, do SNS. E então, nessa altura, estamos a falar aqui 2, 3 anos atrás, surgiu então a nova funcionalidade da telereabilitação, através da qual era disponibilizada uma opção de prescrição de exercícios constantes do Plano Integrado de Telecuidados e o agendamento de sessões remotas de reabilitação. Portanto, os enquadramentos estão todos, as partes legais, as partes teóricas de funcionamento de rede, portanto, só precisamos efetivamente que as coisas avancem. Como o nosso Serviço Nacional de Saúde é, de facto, a grande ainda maioria do prestador, nós entramos quase todos, praticamente, pelo S-Clínico. E logo no S-Clínico aparecem aqui, quando fazemos a entrada no aplicativo, aparece o telemonitorização e aparece lá o site do SPMS. Portanto, se alguém depois tiver curiosidade, quando entrar dentro da questão do S-Clínico, para fazer os seus registros aos doentes e afins, entra aqui dentro desta questão da telemonitorização e tem toda a informação, eles têm tudo disponível, como é que a coisa funciona e tal. Quando se clica nisto, isto entra aqui nesta janela, que é Telecuidados SNS. Há uma coisa que é importante, neste momento,
ainda depende da vontade do profissional aderir a esta questão. E, portanto, ainda temos que ser nós, de forma proativa, a pedir à SPMS para termos acesso à plataforma de telecuidados em saúde e tal. Portanto, aconselho a todos, mailzinho para a SPMS, a pedir acesso, para terem acesso a esta plataforma. Porquê? Porque neste momento a SPMS o que diz é assim, de forma a garantir aquelas questões de segurança, do RGPD e de todas aquelas questões, o que é que acontece? O profissional que estiver registado, portanto, entra pelo S-Clínico, a plataforma que nós temos a nível hospitalar e centros de saúde e afins de registro, clica no ícone dos telecuidados, prescreve telecuidados e o doente depois acede através de uma aplicação móvel, mais uma vez, de uma app, estamos no mundo das apps, através da app Telemonite SNS24, acede, de facto, aos cuidados que lhe foram prescritos do ponto de vista dos telecuidados e, portanto, para depois fazer aquela dita interação, agendamento, tudo direitinho e tal. Portanto, no fundo, em vez de ser uma coisa presencial, é uma coisa que é marcada online, de interação, de vídeo, em termos reais, em que a questão dos exercícios podem ser síncronos ou não, mediante aquela questão. Já existem muitas pequenas experiências de contexto de terreno e que efetivamente vão sendo umas pequenas ilhinhas. Tivemos há bem pouco tempo a Unidade Local de Saúde de São José com o Centro de Telesaúde Atento, portanto, que tem a ver com a questão de doentes complexos, nomeadamente de seguimento de doentes de transplantes pulmonares. Não são propriamente programas, mas são aquele acompanhamento, telemonitorização, teleconsultas e afins. Portanto, também já é um bom exemplo. Temos, nomeadamente, da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, que foi uma das primeiras com a questão da telemonitorização, portanto, ter os doentes em casa, ter os doentes monitorizados, haver uma interação e alertas dentro de uma central e, portanto, com possibilidade de intervenção no seguimento de alterações. Temos, nomeadamente, a telereabilitação, neste caso não é respiratória, mas, por exemplo, da ortopedia no Centro Hospitalar do Oeste. Temos também, a nível do privado, mas pronto, um bocadinho menos, também que já existem algumas experiências. Eu gostava só de salientar aqui esta experiência que já não é experiência, é um contexto de trabalho de telereabilitação respiratória que existe há 3 anos e meio mais ou menos, agora chamado OLS de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este projeto é liderado por uma colega vossa, a doutora Ana Loureiro, e pelo enfermeiro Sérgio Vaz, que de facto foram super resilientes. Eu posso-vos dizer que para eles arrancarem com este projeto da telereabilitação respiratória, entraram com o dinheiro dos próprios adiantado para poder arrancar e, portanto, se calhar já estamos a ver aqui uma das pequenas barreiras que muitas das vezes nos levam a que, efetivamente, porque é que não avançamos, mas que é um trabalho excelente, porque não se resignaram, não desistiram e, portanto, eles tinham o seu programa de reabilitação respiratória presencial a funcionar e disseram, epá, o nosso concelho, a nossa área de abrangência é brutal, com muitas pessoas muito longe, com dificuldades, os custos de transporte, todas aquelas questões, e disseram assim, porquê é que não vamos aqui investir nesta questão? Portanto, eles, no fundo, transportaram o seu programa de reabilitação respiratória presencial para a questão do domicílio, usando para isso a telereabilitação respiratória. E, portanto, eles não fazem mais nem menos do que o que faziam na sua instituição, só que utilizam aqui a plataforma. Portanto,
o tipo dos exercícios, o tipo de educação para a saúde, a gestão, claro que tem aqui algumas cautelas, como já vamos ver à frente, em alguns aspectos, como compreendem, porque efetivamente a casa da pessoa não é o ambiente seguro total como o hospital, onde ele está a fazer o seu programa de reabilitação ou o seu centro de saúde. Portanto, a primeira grande premissa que nós temos que ter sempre aqui em conta é, para além da qualidade, a segurança. A segurança do profissional, a segurança do utente em primeira linha, porque efetivamente estamos à distância, se lhe acontecer qualquer coisa, vai sempre demorar aqui algum tempo a lá chegar. Portanto, temos que ter um esforço redobrado, uma malha mais apertada no âmbito da escolha, no âmbito dos critérios de inclusão e de exclusão destes doentes, efetivamente. Portanto, o programa é exatamente, praticamente idêntico, só que feito via telereabilitação. Já vamos perceber aqui um bocadinho da dinâmica. Depois, foi super interessante, porque eles, à medida que foram implementando isto, foram fazendo uma análise SWOT para perceber um bocadinho de quais eram aqui as forças, as fraquezas, e, portanto, eu não vos vou amassar aqui muito nesta questão, porque temos aqui o tempo a apertar, mas este é um trabalho que está publicado na nossa revista portuguesa da enfermagem de reabilitação, que, diga-se de passagem, conseguimos o ano passado que ela fosse indexada à Scopus, e, portanto, foi, de facto, um reconhecimento brutal e fantástico do trabalho que o nosso grupo redatorial tem feito, e a nossa equipa, e, portanto, está lá, nesta questão, as oportunidades também que temos, e o risco e ameaças. Portanto, eles fizeram este trabalho, mas fizeram-no de forma monitorizada, acompanhada, para perceberem onde é que, de facto, tinham os seus calcanhares daquilo, onde tinham que intervir mais para a segurança, porque todos nós sabemos que tudo que é novidade, se efetivamente correr bem, ok, impec, mas se correr mal, pode ditar o fim do projeto, o fim do programa, o fim de algo que de facto era fantástico. Portanto, o que é que efetivamente eles, nomeadamente, e eu tenho acompanhado muito de proximidade este trabalho dos colegas, porque gostava muito que fosse um trabalho reproduzível a nível nacional. Quando há bocadinho se falou aqui de trazer algumas das coisas da Madeira para o continente, de facto, muitas das vezes nós, mesmo dentro do continente, temos um continente a várias velocidades. O continente litoral e o continente interior. E depois o continente norte e o continente sul. E nós vemos que temos uma grande assimetria, nomeadamente no âmbito dos resultados em saúde e ganhos em saúde. Quer dizer, nós percebemos claramente, seja do acesso, seja da prestação, a nível das diferentes partes do país. E o país é único, os portugueses são únicos, nós deveríamos ter uma coisa mais uniforme. Mas isto só para, praticamente, terminar esta questão, dizer que, efetivamente, a telereabilitação chega a mais pessoas. E, portanto, nós conseguimos aumentar esta acessibilidade e, portanto, é, de facto, uma das chaves do sucesso, nomeadamente para nós melhorarmos o acesso das pessoas que, efetivamente, necessitam de cuidados respiratórios, no âmbito da reabilitação respiratória, é de facto, um meio fantástico. Muita atenção nesta seleção dos doentes, porque, efetivamente, não podemos querer ter as mesmas características, as mesmas indicações dos doentes, quer seja em casa, quer sejam os doentes mais complexos e mais graves, são para seguir na mesma no contexto hospitalar e, portanto, esta questão de casa, temos que ter este cuidado para que as coisas não falhem. Depois, isto é curioso, porque, efetivamente, esta coisa do um doente de cada vez, eu achei piada, porque nós, nos programas de reabilitação respiratória presenciais, muitas das vezes privilegiamos os ensinos em grupo e tal. Claro que veio a questão do Covid e parou logo um bocadinho essa questão e tal, mas privilegiamos e ter logo 3 ou 4 a fazer ao mesmo tempo e o enfermeiro vai supervisando e o fisioterapeuta e não sei quanto e tal. E, efetivamente, em casa, para que efetivamente as coisas corram bem, é 1 para 1. E nós, se pensarmos bem, o PT, quando faz o seguimento faz 1 para 2,
mas todos nós desejamos que esta atenção, estamos a falar que o PT faz de pessoas saudáveis que querem desenvolver a sua saúde e o seu bem-estar. Nós estamos a falar de pessoas com doença, com muitas comorbilidades, com muitas complicações, com muitas circunstâncias que nós, de facto, esta questão do 1 para 1 é essencial. Claro que o gestor vai dizer assim, epá, isto 1 para 1, isto é uma coisa... Não, é que efetivamente nós depois, se fizermos as contas, e os colegas fizeram estas contas, nomeadamente na Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes Alto Douro, chegaram à conclusão que mesmo com o 1 para 1, conseguiam diminuir os custos 3 vezes. Porquê? Essencialmente dos transportes. Só com a questão dos transportes, tinham uma diminuição de 3 vezes a questão do custo. Portanto, com ganhos significativamente iguais. Com ganhos significativamente iguais. E, portanto, depois, esta questão do contínuo hospital, casa, porquê? Porque, efetivamente, isto tem uma lógica. Nós temos uma situação crítica, complexa e tal, que seguimos no hospital, que numa fase, se calhar, inicial, nós fazemos com o seguimento dele a nível dos cuidados de saúde primários, mas, se calhar, muitas das situações podem, efetivamente, fazer esta continuidade de cuidados hospital-casa. Porque a casa é, efetivamente, o contexto que nós queremos em termos últimos desta questão de cuidados. Será erradíssimo nós estarmos a pensar que temos que criar camas hospital, camas. Nós podemos criar o maior número de camas que quiser. Nunca vão chegar para o que se quiser. Mas temos que pensar que se tivermos as pessoas em casa, seguidas em casa, supervisionadas, com os seus follow-ups, com todas estas questões, nós conseguimos ter as pessoas muito mais tempo em casa, com muito menos idas ao serviço de urgência, com muito menos idas, muito menos internamentos, reinternamentos e afins. E é isto que, efetivamente, nós pretendemos. Depois, temos aqui esta questão da adesão, capacitação e literacia em saúde. É óbvio que se nós dissermos aos nossos utentes que eles têm que comprar uns tablets e que têm que comprar mais não sei o quê, uns materiais e mais não sei o quê, eles, de facto, não compram nada disso. E, portanto, nós temos que ter essa percepção de que a adesão estará relacionada com isto, mas que o grande objetivo é capacitá-los para serem mais autónomos e o mais independentes possíveis, para que adiram à questão dos tratamentos. A questão da literacia em saúde, nós temos que, de facto, pensar que, apesar deles terem 50, 60, 70 ou 80 anos, eles têm sempre a sua capacidade de aprendizagem e de estarem assim atentos. E, portanto, termos sempre bem presente que, efetivamente, a telereabilitação respiratória versus a reabilitação respiratória convencional é segura, eficaz e uma alternativa viável para melhorar o acesso à reabilitação respiratória. Não sou eu que o digo, são os estudos, é só procurar e, de facto, encontramos estas questões. Assim, para terminar, é o meu último slide, só dizer aqui 2 coisas. São, no fundo, as ideias-chave de todo este processo. Quando falamos da telereabilitação respiratória, poderíamos estar a falar de muitos outros aspectos. Porquê? Porque, efetivamente, os normativos legais, temos que os trabalhar. Porquê? Eles já existem. É, de facto, só aplicá-los ao terreno, termos vontade de os agarrar e de os dinamizar. A consolidação de competências também existe já. Ela também já existe. Nós, os profissionais da pneumologia, da enfermagem de reabilitação, eles estão no terreno do contexto hospitalar. É só mesmo alargarmos um bocadinho do horizonte e alargarmos um bocadinho desta nossa atuação. Depois, aproveitar a capacidade instalada. Isto porquê? Porque muitas das vezes nós, de facto, temos poucos centros de reabilitação respiratória a nível do país, do ponto de vista físico, e isto, claro, que depois também reflete, se temos poucos do ponto de vista físico, do ponto de vista da telereabilitação, isto também vão ser poucos seguramente. Mas temos que aproveitar a capacidade instalada. Porquê? Porque nós temos programas de reabilitação respiratória bem definidos, mas muitas das vezes somos tão puristas que dizemos assim, o programa diz que tem que ter isto, ter aqueles recursos, aquele pessoal, isto, aquilo, este faz aquilo, aquele faz aquilo outro. Ora, se não faz aquilo, se não há aquele, já não se faz o programa. E uma das coisas que nós defendemos, a Associação Portuguesa de Enfermeiros de Reabilitação, é que, assim, nós podemos não dar o programa completo
ao nosso cidadão, mas podemos dar componentes do programa. Aliás, temos a obrigação de dar, e esta coisa de dizer que isto compete àquele ou compete a outro, não, tem que competir àquele que naquele contexto, naquele local, naquela questão remota, possa efetivamente fazer isto e poder dar mais e melhor saúde aos nossos. Depois, comprometer os elementos da equipa, porque efetivamente é um dos aspectos curiosos, porque assim, parece que todos temos medo de dar o primeiro passo. Então, vamos avançar, há sempre alguém que está à espera de alguém, de um passo, do primeiro passo, portanto, não temos que ter este receio. Temos que avançar, temos que, de facto, acreditar, porque, efetivamente, a revisão bibliográfica e toda a experiência mundial assim o aponta. A aposta na inovação. Uma questão que há bocadinho falei ali do 1 para 1. Porquê? Porque hoje ainda temos muitas dificuldades, nomeadamente nas redes. Aqui cai muito, a videochamada cai, depois aquilo, pronto, dá às interferências e afins. Mas isto vai mudar rapidamente com esta questão do 5G e, portanto, é mesmo uma questão de aproveitamento e de rentabilização dos recursos e da inovação que está aí. Eu acredito que um dia ainda vamos ter um avatar do profissional, em holograma, em casa da pessoa, a exemplificar ali quase olhos nos olhos. Ei, Sr. António, é para fazer assim, mexa assim a sua perninha, levante lá, faça assim e tal. Depois, esta questão dos registros de investigação e publicação, porque nós precisamos destes pequenos exemplos que vão existindo, temos que os divulgar, porque senão não existem. Esta dinamização de parcerias tem que existir entre o público, o privado, o convencional, o social, os laboratórios, as empresas, as autarquias, porque nós neste momento estamos a deixar passar aqui uma coisa muito importante, que é a questão. Reparem, foram feitas delegações de competências, não temos a regionalização, mas foram feitas delegações de competências nas autarquias em áreas da saúde, nomeadamente promoção de saúde, prevenção de doença, educação para a saúde, conselhos municipais de saúde, e, portanto, nós estamos a deixar fugir aqui uma oportunidade. E depois, este envolvimento dos doentes, da comunidade em geral, porque, efetivamente, é para eles que nós estamos aqui, é para eles que nós existimos, e é para eles que nós queremos que, de facto, eles tenham mais e melhores cuidados. Portanto, era esta um bocadinho a mensagem. Espero ter cumprido o tempo e muito obrigado.